É comum a gente falar que em qualquer jornada que a gente vai iniciar, que a gente quer iniciar com o pé direito, né? E para começar com o pé direito, é importante você saber quais são as alternativas que você tem, quais são os caminhos que você pode trilhar. E é sobre esse ponto na jornada do empreendedor que a gente quer discutir no episódio de hoje. Ou seja, você está ali no começo, você tem várias avenidas, você tem um sonho grande e várias avenidas que você pode percorrer para chegar no seu sonho grande. Como que você identifica cada uma delas e qual é a melhor para você? Bora lá? César, esse tipo de pergunta tem sempre um caráter meio tricky, né, de a gente olhar a nossa vida em retrospectiva, mas queria te fazer a pergunta aí alinhado à temática, se você pudesse voltar no tempo, lá naquele César que tinha recém vendido o provedor e iniciado a MC1, e você pudesse fazer escolhas diferentes de caminho que você tomou, teria alguma escolha diferente ou você é 100% satisfeito com a jornada como ela veio até aqui? A gente tira muito de contexto, né, Ricardo, quando a gente faz essa análise depois de muito tempo, né? Então, hoje eu tenho 49 anos, eu tinha 21 anos, né, 20 para 21, né, quando eu comecei lá a questão do provedor. Talvez com o que eu tenho hoje eu não faria, porque talvez eu não teria o ímpeto que eu tinha naquela época. Eu tinha talvez muito pouco a perder, talvez de Uhum. ir para cima e tentar fazer, né? Muito pouca técnica, muito pouca metodologia, É muito muita pouco conhecimento, vontade. mas muita vontade, né? Aham. Então, na força bruta ali, na vontade, né? Então, você imagina que tinha dia que eu fazia faculdade ainda, então eu estudei na Unicamp, e o provedor era em São Paulo, né? Eu morava ali perto da rodovia Anhanguera, montei o provedor perto ali da Anhanguera, né? Para quem conhece São Paulo, né? E eu ia, tinha dia que eu ia 2 vezes, e voltava de Campinas, né? Ia de manhã, fazia uma aula, saía de lá às 10 horas, chegava aqui, trabalhava o dia inteiro, saía às 6 horas para ter uma aula das 7 às 9 da noite. Hum. Então, pensar é uma energia, assim, né, atômica, né, que eu tinha ali na época, né? Então, cara, não, o que que eu me arrependo, talvez, ali, é quando eu olho na perspectiva de, cara, se eu tivesse cercado de mais pessoas experientes, né? Se o César do hoje tivesse ali do meu lado, me dando algumas dicas, talvez eu pudesse fazer algumas coisas, né, melhores, né? Sim. Quando foi a segunda experiência que aí, né, depois de sair do provedor, tudo, e aí ir para, né, montar a MC1, cara, eu já tinha mais experiência, já sabia mais o que queria, né? Mas não é a experiência que eu tenho hoje também, né? Claro. Também tem um monte de coisas, né? Então é meio natural, é como eu sou de computação, né? Todo programa que eu fazia, né, que eu programava alguma coisa tal, sempre depois que você faz, você fala, cara, eu podia aprimorar, podia melhorar alguma coisa. Sempre tem, você sempre olha em perspectiva, né, o que aconteceu no passado e tem uma melhora, né? Mas na minha primeira experiência, né, eu acho que é esse um pouco do nosso foco aqui no nosso episódio, né? Na minha primeira experiência, eu teria me cercado mais de algumas pessoas. Eu não tinha consciência quanto essas pessoas poderiam, né, com maior experiência, eu ouvi-las, Claro. poderia ter tornado ali mais sucesso e menos doloroso, talvez, o trajeto. E nessa época, eu acho que nem existia, certamente não existia, porque eu empreendi já em 2012, nessa época ainda não se falava nessa história de mentoria, ecossistema, Endeavor, não tinha. Talvez a Endeavor no Brasil estava, na minha época, ainda nos seus primeiros passos. Na Não, sua época ali não tinha. Então, ixi. aonde buscar esse conhecimento, né? Sim, sim. Era mais complicado mesmo, né? Essa época era 1996, Aham. Não né? tinha o Startups and Downs, por exemplo, para Não tinha você ouvir. internet. Na verdade, eu montei um provedor de internet. Não tinha Sim, internet para você, sim. né? Eu lembro que em 95 eu falava com um amigo meu que morava nos Estados Unidos e para conseguir falar com ele de forma legal, eu tinha que ir de madrugada para a Unicamp para poder pegar, né, os acessos da Unicamp bem livres e a gente poder conversar. E a conversa não era por voz, era escrita, Uhum. né? Então, são coisas que a gente não tem muito a noção, né? São os termos lá, IRC. Antes da World Wide Web, né, você tinha o Gopher, né? Tem gente que nem sabe o que que é, depois dá uma pesquisada aí no Sim, Google e vai ver o que que é, sim. né? Você tinha um monte de coisas que era muito primórdio, então era outra Aham. realidade, né? Então, mas eu poderia ter falado, né? Aí eu tive algumas experiências. Quando eu fui montar o provedor de internet, né? Meu pai trabalhava na Telesp e isso, lógico, facilitou muito e ele conseguiu me levar contatos, né? Então eu conheci, por exemplo, Alexander Mandic,
Legal. que me ensinou muita coisa, como é que ia fazer, né? Conversei com outros provedores, né, que tinham na época muita BBS, né, que estavam ali migrando para virar provedores de internet e acabei adquirindo conhecimento, mas um conhecimento mais técnico, Uhum. né? Eu não sabia como fazer gestão, né? Era um pouco do meu pai que me ajudava em algumas coisas, mas se eu tivesse algumas pessoas ali para me ajudar na gestão, poderia ter sido melhor, né? Legal. Agora, você falou um pouco, aparentemente, da escolha do empreender, né? Mas depois que a gente decide empreender e tá dentro dessa jornada, ainda nos estágios iniciais, a gente faz algumas escolhas que apontam a direção da nossa jornada para um lado ou para o outro, né? Aqui a gente pode falar de escolhas societárias que a gente faz, de modelo de financiamento da empresa e etc., até a escolha da venda, e você passou pela experiência de ter vendido. Nesses aspectos, você teria feito algo diferente? Como, por exemplo, poxa, hoje, olhando a história para trás, eu teria vendido MC1 antes ou depois, ou eu não teria ido para a linha de funding que eu fui? Ah, com certeza, nossa, no provedor foi, né, desventuras mil, né, só foi erro que a gente fez praticamente, né, tinha um negócio ali começando com um potencial enorme, mas por falta de conhecimento não soube aproveitar capital para investimento, a própria venda, né, do negócio, a minha saída, ou seja, foi muito mal estruturada, Uhum. completamente. Aquilo dá para fazer uma temporada inteira de episódios só para falar de cagadas que foram feitas ali na época, entendeu? Porque é muito mais erro, né? O que eu saí de lá? Eu consegui, né? Depois, em 98, eu casei, né? Eu me formei em 98, eu casei em 98 e aquela jornada me possibilitou comprar o meu primeiro apartamento. Então, para mim, foi um sucesso. Sim. Para mim, foi um sucesso. Dentro daquilo, né? Eu tinha 23 anos, casei, né, e tinha meu apartamento já. Então Uhum. foi um sucesso. Mas hoje eu olhando, eu falo, cara, aquilo foi um pinguinho, eu podia ter ganho muito mais, Uhum. né? Mas para mim foi satisfatório na época, né? Então, por isso que é difícil, né? Quando a gente olha em perspectiva, sempre parece que dá para fazer mais. Mas foi um período, assim, o que eu posso dizer é o seguinte, fui um empreendedor muito feliz. Aham. Tive um monte de dúvidas, um monte de problemas, mas guardo no meu coração, assim, quando eu lembro daquilo, uma alegria enorme, um Legal. prazer enorme daquilo, né? Isso que é importante, cara, É, porque eu brinquei, né? Esse tipo de pergunta era sempre meio tricky, porque quando a gente olha em retrospectiva com os aprendizados que a jornada já nos deu e os cabelos brancos que a gente tem, e a gente já sabe o desfecho das escolhas que a gente fez que não trouxeram um desfecho positivo, a gente já tem aquela informação e poderia agir diferente. Mas acho que tem uma coisa importante, eu noto isso em você por te conhecer muito bem, que eu vejo que você como uma pessoa satisfeita, orgulhosa da jornada e não amargurada, muito pelo contrário, né? E trazendo isso um pouco para a minha história, eu percebo assim, poxa, eu já desfiz, por exemplo, mais de uma vez, sociedades. Já comecei um negócio com uma pessoa, assim foi na CTI, na Hamper, que não está mais comigo. E aí poderia dizer assim, poxa, será que eu escolhi o sócio errado ou eu teria feito diferente? Eu penso, não. Eu não sou amargurado com a escolha, muito pelo contrário. Eu acho que são pessoas que a gente agregou na vida um do outro durante o período de jornada que a gente compartilhou juntos. Em algum momento não fez mais sentido e a gente passou a não estar juntos. O fato de, em algum momento, não ter mais feito sentido não anula tudo que a gente construiu anteriormente. é isso Então, aí. quando eu olho para a minha jornada, eu também consigo olhar para assim, o que eu sou hoje é uma consequência de todas as escolhas que eu vim fazendo nos últimos anos. E entre acertos e erros, eu consegui ser plenamente satisfeito também com o que eu tenho hoje. A gente sempre vai olhar assim, pô, eu poderia ter ganhado um pouco mais ali, eu poderia ter feito um pouco mais diferente, mas de forma geral, até as dificuldades e os aprendizados que elas geraram compõem quem eu sou. Talvez não É, fosse as ondas na cabeça que eu tomei lá atrás, eu não teria a maturidade ou a experiência que eu tenho hoje. hoje tá na moda, né, de falar desses multiversos, né? Então tem muito founder que vive nessa do multiverso, né? Se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse. E aí Sai gera dessa, uma tá ansiedade, um louco, tá sofrimento. Então louco. a gente sofre pelo passado que a Que gente não não muda muda. ou pelo futuro que ainda não existe. E esquece Perfeito. de viver o É, dia a dia, né? é. Então eu acho que o exercício do empreender é você sonhar,
né, desenhar um futuro, né, que você quer buscar, mas você viver o dia a dia. Sim. Você trabalhar arduamente no dia a dia. Eu acho que se tem uma coisa que eu fiz em todas né, nas minhas 2 experiências de empreender, né, e agora diria que eu empreendo ainda, porque eu vivo, Sim. né, esse ambiente ainda, é de ter clareza onde eu quero chegar, mas viver o dia a dia. Sim. Hum. Se a gente for pegar que vamos dizer que a fórmula da ansiedade é você ou viver no passado porque você queria mudar alguma decisão, ou viver no futuro esperando por algo que está para vir, e trazer isso para a realidade do founder, você eleva essa função ao cubo, né? Porque a gente está a todo momento lidando com as consequências das decisões que a gente tomou lá atrás, e a nossa cabeça está sempre pensando no qual que é o próximo passo que a empresa teria que dar. Mas se a gente não for realizados e não souber viver bem o presente, a gente vai ter um fortíssimo candidato aí à ansiedade, a burnout e todo tipo de É isso aí. piripaque aí. É isso aí. Muito bom. Bom, trazendo aí para o assunto que a gente quer tratar no episódio, de certa forma a gente já está deixando um pouco claro aqui, né? É fato que founders, empreendedores, empreendedoras, lidam com dilemas durante toda a sua jornada, e isso posso dizer, né, com alguma experiência de causa, que não muda no tempo. Muda o teor do tipo de escolhas que a gente tem que fazer, mas todo momento a gente tem que tomar decisões, e a gente está sempre lidando com os efeitos das decisões que a gente tomou agora e todas as outras que a gente já tinha tomado no passado. Nesse episódio em específico, a gente vai falar dos dilemas e das escolhas mais de início de jornada, que tem uma tônica adicional, que normalmente a gente toma as decisões mais críticas do negócio, que são aquelas do início. Aqui eu estou falando de decisões que a gente toma de escolhas de sócio, escolha de modelo de financiamento da empresa, escolha do core business da empresa de uma forma geral, e curiosamente a gente toma todas essas decisões quando a gente tem menos base de informação para tomar que quando a gente está no início da jornada. Mas a coisa ela é do jeito que ela é, e a gente tem que encarar. Mas para ajudar founders que estão nesse estágio, a gente vai tentar exercitar um pouco mais, talvez não para inferir nas decisões, mas para ajudar pelo menos a preencher algumas lacunas de informação que podem estar na cabeça de pessoas que estão vivendo esses dilemas, vivendo esse estágio. Se você está tomando conhecimento do Startups and Downs agora, saiba que a gente é um programa que tem a pretensão de ser um podcast de cabeceira para quem empreende, para acompanhar essas pessoas ao longo da jornada e ajudá-las a lidar melhor com os desafios e resolver esses desafios de uma forma um pouco mais leve, que são desafios inerentes aí da jornada de quem empreende. Então, a gente está falando de escolhas societárias, escolha de modelo de financiamento, quando é o momento de olhar para a M&A como uma estratégia, quando é o momento de eu fazer a venda da minha empresa, tenho que abrir stock options para colaboradores, sim ou não, se sim, como fazer, dentre vários outros temas que orbitam na cabeça de quem está nessa jornada. Muitas vezes essas pessoas não têm com quem se aconselhar, então o César e eu, a gente tem essa proposta aí de ser vamos dizer assim, o conselheiro à distância de quem está seguindo por esse caminho. Se você curtiu a pegada, já garante que está seguindo o programa. A gente tem tanto no Spotify quanto no YouTube. A partir do episódio 100 a gente passou a gravar em vídeos, então não perca a oportunidade aí de ter essa proximidade um pouco maior, mas até o 99 tem uma série de temas ali cobertos que vale super a pena conferir também. Então já garante que está seguindo, dá 5 estrelinhas aí no Spotify, curte o episódio no YouTube e saiba que a melhor forma de contribuir com o programa é compartilhando com outras pessoas, porque daí você vai estar, além de ajudando essa pessoa que você conhece que pode estar passando por algum desafio que a gente já abordou aqui, certamente você vai estar ajudando o programa a chegar no conhecimento de mais pessoas. E aí, César, trazendo para a proposta nossa, né, do tema do episódio, de dilemas que founders vão lidar ali no estágio inicial, acho que a gente tem que é meio que o vetor que vai direcionar uma série de coisas, que começa pelas escolhas societárias iniciais, tanto de quem você vai trazer para dividir jornada contigo, quanto eventualmente, às vezes, de você até trazer um sócio que não vai necessariamente dividir jornada operacionalmente, mas que vai entrar com algum capital inicial e, de certa forma, vai dividir jornada contigo também. Sim.
Assim, para começar, tem a identificação se eu quero fazer sozinho ou se eu quero fazer com outras pessoas, né? Acho que o primeiro passo é esse, né? Aham. Então, no meu caso, por exemplo, quando foi do provedor, eu fazia já um monte de freelancer para ganhar algum dinheiro, já, né? Estudando e querendo ganhar algum dinheiro e tal. E eu tinha 2 amigos de muitos anos, mais velhos, né? E eles tinham uma copiadora, uma empresa que fazia projeto para arquiteto, Xerox, né? E tudo mais, né? E aí eu lembro uma vez ele chegou para mim, eu estava lá fazendo um trabalho lá para ele, para um cliente dele e tal, acho que era um arquivo de projeto, alguma coisa assim. E ele falou para mim, falou, cara, esse negócio de internet aí, cara, de provedor, você acha que é meio complicado? E aí eu fui e falei, não, eu vou dar uma olhada lá na faculdade, vou dar uma pesquisada. E fui falar com um professor me indicou uma pessoa de Brasília para falar e tal, e a partir daí bolamos em 6 meses a gente estava com a empresa montada. Meio doideira, né? Aham. Mas, no meu caso, começou de uma ideia em conjunto com outras pessoas, né? Eu não tinha consciência, por exemplo, que nem hoje, de que, eu vou montar essa empresa para vender a empresa, né? Eu não tinha. Para mim, eu queria montar a empresa para ter uma empresa, para ela dar Sim. dinheiro e aquilo ser a minha vida. Uhum. Ponto. Hoje em dia tem um pouco dessa perspectiva um pouco diferente, né? As pessoas talvez elas não pensem em montar a empresa para ser a coisa da vida delas. Sim. A motivação muitas vezes é montar a empresa para vender, Uhum. né? Eu quero montar a empresa para ela crescer para caramba, alguém comprar, eu ganhar um baita dinheiro e tá meio que com a vida feita, Sim. né? E essa é uma narrativa que começou muito mais nos últimos 5, 10 anos, né? Isso, então não tinha isso. Então eu acho que essa motivação, e aí para mim era muito importante eu criar uma jornada para compartilhar com outras pessoas. Eu sempre fui muito relacional, então eu nunca entrei em alguma jornada sozinho, eu sempre entrei com alguém. Uhum. E muito menos nessa visão que hoje a gente tem, né? Ou seja, quando o founder vai falar, poxa, vou ter outros empreendedores ou não, hoje ele tem a consciência assim, um fundo, se você for solo founder, o fundo vai te desvalorizar, Uhum. né? Porque você é um risco, né? Então, se você tiver um co-founder, o fundo, na minha época não tinha nada disso, né? Não tinha Sim. essa importância. Agora, se você está querendo trilhar um caminho para, né, ter investidores, essa é uma preocupação que provavelmente você vai ter que ter, Uhum. né? Aí se você vai falar, beleza, então eu vou trazer outras pessoas para estarem comigo cofundando, tá? O que que, quais são as competências que você tem que trazer? Né? O que que essas pessoas vão fazer? Eu vou trazer um outro programador como eu, ou vou trazer uma pessoa que entende mais de marketing e vendas, ou uma pessoa mais financeira, ou um expert dentro do assunto, né? Que a gente está abrindo a empresa, né? Uhum. Se é da área, de CPG, né? Customer Product Goods, né? Ou seja, você vai falar de seguros, então eu vou trazer um especialista de seguros, né? Então você vai definir ali quem são as pessoas e as competências que você precisa. Outro ponto é quanto que eu preciso de capital. Ou seja, eu tenho dinheiro para começar, Uhum. né? Tem negócios que a gente quer fazer que eles são físicos. São negócios que exigem a gente ter a comprovação, né? Primeiro, né? A entrega, alguma entrega, para depois poder vender. Então, que precisa de um capital. Eu tenho capital suficiente para isso? Então, na minha época do provedor foi interessante. A gente tinha o capital para iniciar, depois precisou crescer mais rápido do que a gente tinha de capital. Eu lembro que eu tive que vender carro, foi uma doideira, assim. Uhum. Aí, imagina, eu tinha que ir para Campinas rápido, tive que vender carro, é que eu tinha o meu pai me dando suporte, que eu tinha um outro carro lá da minha irmã que eu conseguia usar. Então, uma doideira, porque eu não tinha consciência de que eu tinha que procurar um investidor para isso, Aham. quem que ia investir em mim. No máximo que eu ia pedir dinheiro para meu pai, né? Ou seja, era friends and family mesmo, Uhum. né? Não tinha outra alternativa ali na minha cabeça, né? Depois de um tempo que começou a vir nessa questão de investidores, e aí acabou gerando a bolha lá dos anos 2000, né? Que foi aquele boom que a internet trouxe de novas oportunidades, né? A vantagem que eu acho que tem quando a gente faz esse estudo, né? De que se a gente quer ser solo founder ou a gente, né, quer ter algumas pessoas conosco, quando você está começando, você tem a questão de ter mais controle das coisas, né? Então, eu posso convidar pessoas para co-investirem comigo, determinar os percentuais, né? Esse é um problema, né? Tem. Tem muita empresa que começa, eu tô mentorando uma empresa que, cara, eles de início, assim, 2 founders, eles trabalham arduamente dentro da empresa, um
tem um emprego, investiu junto, tal, ele vai ser part-time, ele tem uma função específica na sociedade, mas ele é part-time, né? E eles dividiram tudo igual. Então eles recebem a mesma coisa, o percentual é igual, e em pouco tempo que eles já estão rodando, já se sentem, os que estão ali no dia a dia, já se Claro. sentem desprestigiados e desequilibrada a relação, né? Então esse é um ponto importante quando você vai começar, ou seja, eu até brinco hoje assim, você vai começar alguma coisa, distribui como se fosse metade entre vocês, metade é entre vocês, a outra metade cria um mecanismo para, à medida que vocês forem executando, isso ser Vocês vão vestindo. vocês vão vestindo, é uma diferença que vai existir pelo trabalho, pelo empenho, pelo resultado entregue, por quanto a pessoa quer efetivamente continuar nessa jornada, para você já não estar, de repente, já amarrado de uma forma assim tão definitiva, né? Então, são formatos que talvez muitos dos empreendedores não conhecem isso, né? E podem tentar percorrer para evitar ali as cascas de banana ali que tem no meio do caminho, Só né? não conhece se não escuta Startups and Downs, porque a gente já já falou disso. bastante dessas coisas. Isso é verdade, isso é verdade, né? E eu acho que também um outro problema aqui é que a gente tende a querer resolver, muitas vezes, né? Eu vejo muito executivo ou muita gente que está dentro de uma empresa com um emprego falando, cara, vi uma necessidade, vou abrir uma empresa e empreender, né? Neste momento, né, claro que você tem que se educar pra caramba, entender o que você está fazendo, né? Mas geralmente a gente supervaloriza a solução para a dor que a gente colocou, né? E eu diria assim que há um bom tempo atrás, se a gente tivesse uma estratégia clara para produto e para mercado, você tinha uma empresa, né? Mas hoje você precisa olhar produto, mercado e canal. Eu acho que hoje tem esse terceiro ponto muito importante, o canal. Como é que você vai trabalhar o canal para alcançar o seu cliente? Ele é estratégia vital para o negócio. E muitas vezes as pessoas não têm essa consciência, né? E aí, na hora de montar a equipe, o problema é quando você não sabe o que você não sabe. Né? Você nem tem a consciência disso e você acaba montando um grupo de founders ou aquela primeira equipe que faltam competências ali claras, né? Nesse momento é importante você dar valor, né, às outras coisas que você não conhece, né? Não minimize as coisas que não é do seu domínio, né? Tente buscar estressar bastante isso, né? Pra gente, eu me incluo, né, que veio do viés tecnológico, a gente acha que basta só construir o software. Talvez até antigamente era isso. Hoje não. Hoje a distribuição importa tanto quanto o desenvolvimento, se não mais. Oferta, né? E ver se alguém quer comprar, né? Mesmo, né? Aquilo, né? Garante que quer comprar. Depois fazer o software e tudo mais é uma construção evolutiva que você pode trabalhar, né? Então, eu acho que isso é um ponto importante quando a gente fala desse primeiro contexto aqui do founder solo ou múltiplos sócios. Sim. E a escolha dos sócios, né? A escolha. Pois é, eu acho que tem duas palavras-chave aí, ouvindo você falar, que me marcam bastante, que é competências e complementariedades. Competência, a gente vai buscar pessoas que agregam, que de certa forma tem a ver com complementariedade também, né? Que vão agregar coisas que a gente entende que a gente vai precisar ao longo daquela jornada. Como, por exemplo, eu não tenho a competência de desenvolvimento de software, porque na minha escolha de carreira eu fui muito mais para o lado de negócios do que para o lado técnico. Logo, eu tinha muito claro para mim, no começo da minha jornada com uma empresa tech, que eu precisaria da competência técnica, eu precisaria trazer alguém que teria essa complementariedade a mim. Mas eu já precisei de outros tipos de complementariedade. Por exemplo, na minha jornada anterior com a Saiteína, eu e o Vitor tínhamos competências parecidas. Experiências diferentes, eu já estava mais experiente na minha jornada, mas ele era um cara de marketing assim como eu. Mas aí eu buscava complementariedade no sentido de que eu tinha claro que a empresa precisaria de alguém mais da porta para fora para trazer clientes, discutir a estratégia do cliente, e alguém mais da porta para dentro para fazer a operação acontecer. Então, naquele momento, eu busquei uma complementariedade, não necessariamente de alguém que sabia o que eu não sabia, mas de alguém que pudesse me complementar dentro de casa no tempo que eu estaria fora. A gente pode buscar também complementariedade na questão grana. Assim, eu tenho
conhecimento e disponibilidade para tocar esse negócio. Você, eventualmente, pode me complementar dizendo assim, pô, Ricardo, cara, eu não tenho muito conhecimento nesse mercado que você está empreendendo, então eu não consigo te complementar com conhecimento e eu também não vou conseguir me dedicar ao negócio, eu não vou te complementar operacionalmente, mas eu posso te complementar com a grana que você não tem para viabilizar. Então a nossa escolha de sócio inicial, ela tem que ir, na minha opinião, por algum desses 3 quadrantes que eu falei, ou é complementariedade de competência, ou é complementariedade de operação, ou é complementariedade financeira. Para mim, o risco tá quando a tomada de decisão ela é um pouco naquela história de você juntou ali com 5 amigos que tiveram a ideia juntos e você acaba avançando dessa forma. E aí o resultado que você pode ter, o desfecho é um pouco desse que você falou, dessa sociedade de caras que provavelmente tomaram a decisão na amizade, dividiram igualitariamente as cotas e a remuneração, aí você estica isso no tempo, é lógico que vai dar um problema, porque isso me parece decisão de formação de grupo de faculdade. Você escolhe por afinidade as 5 pessoas que vão formar o grupo juntos, no frigir dos ovos, o trabalho de faculdade, você tem um que faz 80% do trabalho, você tem um segundo que ajuda ele e outros 3 que ficam coçando, mas que vão receber a nota final, por isso que acaba tendo tanto problema, acaba sendo tão traumático, né? Mas eu acho que a sociedade ela é muito mais séria do que um trabalho de TCC ali, né? Muito bom. Boa. Eu queria falar de uma segunda escolha que começa a entrar mais no modelo de financiamento que a empresa ela vai escolher. E acho que esse é um dos assuntos que a gente mais amplamente cobre aqui no programa, que é a escolha. Devo ir pelo caminho do Venture Capital ou do Bootstrap? A gente já exercitou isso trazendo alguns ângulos, mas aqui a gente vai trazer um caráter um pouco diferente. Se o assunto te interessa muito e você quer aprofundar, a gente já não só abordou, como a gente já trouxe cases de entrevistas que a gente fez lá no início do Startups and Downs com empresas bootstrap. Então, se você está nesse momento do dilema, não se limite a ouvir só o que a gente está falando aqui, mas procura aí no nosso feed que certamente você vai encontrar uns 2 ou 3 episódios que podem te servir muito bem. Mas aqui falando principalmente das escolhas de caminhos, né, que empreendedores podem ter ali em início de jornada, eu acho que ter clareza do modelo de financiamento é algo muito importante, né? E entender se para desenvolver aquela ideia ela vai precisar de apoio externo, de capital e de conhecimento, sim ou não, ou se ela conseguiria peitar aquela jornada sozinha. E como muitas das coisas que a gente trata aqui, não é uma escolha de certo e errado, e sim uma escolha do que é adequado, porque cada uma dessas escolhas vai trazer consequências, algumas positivas, outras nem tanto. Pensando no caminho bootstrap, tá quase que implícito ali, né, os benefícios. Você acaba tendo muito mais autonomia de escolha ao longo da sua jornada, porque você não trouxe sócios externos para o teu negócio que trariam um outro ângulo de olhar e talvez até uma outra pressão para o negócio, porque você, empreendedor, está olhando para o resultado, mas você está olhando também para o quanto aquilo te preenche como uma missão de vida. Ao passo que muitas vezes você vai trazer um sócio financeiro que olha só para a questão resultado, e você vai ter que equilibrar um pouco desses interesses. Não que isso seja necessariamente ruim, porque eu, por exemplo, na minha escolha de ter investidores, eu sabia que isso ia me trazer não só o capital, mas também a disciplina de ter um controle mais apurado do resultado, que talvez se eu fizesse sozinho, eu seria um pouco mais relaxado nesse aspecto. Sim. Então eu já vi isso como uma coisa positiva. Nem para todas as pessoas isso vai ser positivo, porque às vezes a pessoa fala, poxa, eu queria atender a minha missão, ao meu chamado empreendedor um pouco mais na minha velocidade aqui. Então talvez nesse caso a sua melhor escolha seja realmente seguir bootstrap, porque daí você faz do seu jeito, na sua velocidade, sem essa pressão externa. Só que você tem também algumas desvantagens, né? Nem tudo são flores. É claro que quando você faz uma escolha de ir mais autônomo na questão do capital, certamente em alguns momentos, e não vão ser poucos, você vai sentir que você tem muito menos capital do que você precisaria para desenvolver aquela ideia.
E tem um efeito de segunda ordem nisso, que muitas vezes a falta de capital pode te restringir na velocidade, e você pode amargar vendo alguém que chegou com a mesma ideia que você, mas com uma capacidade de alocação de capital maior e que tomou oportunidade. Então, como no mercado, normalmente a gente não está sozinho explorando, a gente nem sempre faz a escolha pelo que o nosso coração manda, mas também pelas pressões externas. Você poderia querer ser uma startup bootstrap até o momento que o teu concorrente número 1 levantou 10 milhões de dólares. Aí você tem que voltar e revisitar a sua ambição e falar assim, será que continuar bootstrap ainda é a melhor escolha? Pode continuar ainda sendo. Você fala, eu vou ser o segundo ou terceiro colocado nessa indústria e estou bem com isso. Ou você pode falar, cara, se eu quiser ser competitivo frente a esse meu competidor que está alavancado, talvez eu tenha que ter a mesma vantagem que ele e alavancar por aqui também. E para fechar um pouco da minha resposta, eu converso com muitos founders e você certamente também. Eu vejo, esticando no tempo, founders que escolheram o caminho bootstrap sendo mais felizes com a escolha, eu vou dizer assim, porque ou porque eles já foram longe com a empresa e ainda tem o controle da empresa, não tem às vezes a chateação de ter que prestar conta e tudo mais, ou porque eles já fizeram a venda da empresa e até nessa escolha eles escolheram para quem vender, de que jeito vender, o valor foi satisfatório, afinal ele tinha pouca gente para compartilhar aquele valor e não tinha muitas cláusulas contratuais ali para se atentar na hora de vender a empresa. Só que a gente não pode olhar só na linha de chegada para quem chegou, porque vários outros fundadores precisaram levantar venture capital e aí, eventualmente, na etapa final, quando vendeu a empresa, fala, poxa, se eu não tivesse esses sócios para compartilhar, eu estaria muito mais feliz. Só que não fossem aqueles sócios que colocaram o dinheiro ali, será que ele teria chegado na linha final? Provavelmente não, né? Sim. Então, tem essa questão aí que torna ainda um pouco mais complexa a escolha, né? Sim, e você falando aqui, né, eu fui tentar lembrar na minha mente, né, nenhuma das duas vezes que eu fui empreender, o meu viés era de, preciso captar para depois vender essa empresa e tal, não, sempre foi da construção mesmo de um negócio, sempre foi pensar, a própria MC1, apesar da gente começar ali com já a Mitsubishi, a Quadrata, a Fundação Atec na época como sócios e tal, então, e foi um modelo diferente, né, porque eu já comecei bem diluído, né, por já ter entrado, né, com todos esses sócios, né, mas eles investiram muito pouco, a gente construiu aquela empresa ali com um aporte inicial de R$2 milhões na época, né, tá, tudo bem, R$2 milhões em 2003 era bastante dinheiro, né, era outra, né, 20 anos atrás isso era, né, pode botar aí que era 3 vezes o que é hoje, né, mas não é assim, um negócio absurdo, né, e depois eles fizeram só mais um outro pequeno aporte no meio do caminho e acabou. E a gente construiu a empresa inteira a partir daí, né? Então, de alguma forma, é bootstrap, porque foi basicamente para, já que vocês querem participar também, então coloca dinheiro aqui, mas a empresa buscou lucro já a partir do segundo ano, né? Já tinha resultado, já tinha... Então, foi uma jornada bem bootstrap, sim, né? Eu diria que foi, apesar de ter tido investidores, né, ali, mas também foi uma jornada bootstrap, né? Eu só queria adicionar que talvez nessa época que você fez, talvez ainda não existia, vamos dizer assim, a pressão social em torno do founder, porque hoje, se você vai conversar com um founder que está em início de jornada, já quer saber assim, qual que é a sua estratégia para captar, qual que é a sua estratégia de exit, né? É quase que uma pressão social mesmo, que eu acho que certamente quando você empreendeu não existia. Quando eu fiz a Saiteína pela primeira vez, em 2012, né? Empreendi pela primeira vez com a Saiteína em 2012, era até um pouco feio você dizer assim, meio que contar com a possibilidade de vender a empresa era até meio constrangedor de falar, cara, parece ter um desapego com a empresa, né? Um desvalor pela empresa que eu nem considerava vender a empresa, né? Sim, sim. E aí, né, quando a gente fala, então, trazendo, né, depois do Bootstrap, você falou muito assim, a alternativa ao Bootstrap é o fundraising, né? Você trazer ali, né, a grana de outros, né? Então, isso é uma coisa que foi se solidificando, dos
15 anos para cá, né, de uns Uhum. que foi esse mercado no Brasil, né, foi se consolidando, foi aumentando, né, ainda com muita coisa para evoluir, né, a gente acho que estágios de investimento a gente ainda tem pouco capital disponível, né, Uhum. mas se você pegar, por exemplo, principalmente para esse perfil aqui, que é o capital anjo ali, o seed no começo, né, hoje tem bastante, né, gente olhando para esse mercado, né? E aí, do ponto de vista do empreendedor, né? Eu acho que para você ir para esse caminho, né? O que você falou um pouco, ou seja, cara, eu só tenho essa alternativa, porque o que eu preciso fazer, ele exige capital. Então, ir para esse caminho está muito claro, né? Ou seja, exige capital, não tem jeito. Tem muito empreendedor que também tem o seguinte, fala, cara, esse negócio aqui é grande pra caramba que vai chamar a atenção de algum investidor rápido. Pode ter, né? Mas eu vejo muito a motivação de que, cara, eu tô empregado, eu tô trabalhando, eu já ganho uma grana, tenho uma experiência. Cara, eu preciso de um investidor para me ajudar a me bancar para eu botar de pé essa grande ideia, né? E aí depois esse negócio, né, ele vai ganhar comigo e vai se alavancar nisso, né? Eu Uhum. vejo muito empreendedor O empreendedor, buscando aquele capital para viabilizar o salário dele. ele quer reduzir o desconforto inerente de empreender do zero, né? E quase que se manter Isso, no mesmo patamar que ele estava como executivo, só que dessa vez trabalhando na própria empresa, né? isso. Que no bootstrap é comum a gente ver até os empreendedores até desviando um pouco do foco da empresa no início em prol daquilo. Então, eu vou no começo da empresa prestar algumas consultorias, apesar de ser Perfeito. uma empresa de produto, porque a consultoria é rápida, me traz uma grana, gera um caixa que viabiliza eu continuar Perfeito. construindo as outras coisas, né? Ou vou trabalhar meio part-time e trago alguém, ou seja, você vê essas fórmulas no Bootstrap. Já quando Uhum. você fala do fundraising, é, a pessoa está empregada, ela tem um conhecimento no mercado, ela quer sair para empreender, ou ela vai usar o capital próprio, ou ela já quer alguém ali, e aí pode ir para Friends and Family, né? Ou pode ir até buscar um próprio fundo, né? Ah, tem muito, assim, também do investimento nessa fase. Eu acho que um erro que se acontece muito é você querer um capital para falar, não, que eu preciso, eu não conheço a parte de marketing e vendas, então eu preciso de X milhões aqui porque eu preciso contratar uma equipe para fazer o marketing e vendas, né? Uhum. Cara, pensa do ponto de vista do investidor, né? Assim, cara, você não sabe nem vender o produto ainda e você já quer um dinheiro para colocar. E Será que você quer aí o meu dinheiro, que é pior ainda. você Você quer o quer o meu meu dinheiro para dinheiro? você fazer uma coisa que você não sabe. É. E aí você volta lá para o início, né? Será que não vale a pena ter um co-founder que seja mais, né? Você vai trazer muito mais evidências que você sabe o que fazer se você tiver alguém especialista nisso. Aham. Não simplesmente só trazer um dinheiro é a resposta para o negócio, Uhum. né? Então tem erros que se comete aqui porque não, o produto é bom para caramba, a minha ideia, a solução que eu estou desenhando, cara, é fantástica. É só botar gente com um talão de pedido para tirar pedido, né? Não é Uhum. assim. A vida não é tão simples assim, que senão todo mundo empreendia, né? Então, cuidado para você por desconhecer como que é o processo de fundraising. E hoje, os fundos são mais sofisticados e até os investidores anjos estão mais sofisticados, não tem bobo, né? Uhum. Ele vai querer que você tenha evidências claras do que você está fazendo. Então, o fundraising hoje, ele é um caminho interessante, mas não é só ter uma boa ideia, ó, e vai chover gente, né? De ideia, eu tô cheio de ideias. Se alguém quiser aí, é só me escrever que ideia é o que não falta, Aham. né? O problema é a capacidade de você conseguir entregar, Uhum. né? Então é isso que os fundos vão querer olhar, né? A desvantagem que eu vejo nesse modelo do fundraising, e a gente tem que ser bem claro, né? Tem gente que tem dificuldade, né? Eu vou pensar do ponto de vista do empreendedor, depois eu vou falar do ponto de vista até dos investidores, quando você pega pessoas não tão maduras, né? Do ponto de vista do empreendedor, é, você vai ter que se submeter a regras que talvez você não estava acostumado, Uhum. né? Você vai ter que respeitar o direito, mesmo sendo um investidor minoritário, você tem que respeitar determinadas regras. Você Aham. tem que, quando a gente fala a palavra governança, né, vai ser minimamente, vai existir uma governança, um acordo na qual você vai fazer isso. Você está cedendo um equity, você está cedendo parte da sua empresa para alguém. E aí não tem como puxar da tomada fácil, né? Claro.
E a gente está vendo um monte de conflitos, né? Teve há pouco tempo agora aqui, até depois do IPO. Sim. Você Vamos falar disso, Nós vamos inclusive, falar no disso, programa. mas até depois do IPO você ter problema, Tá. né? Ou seja, cara, isso, assim, é um casamento, né? É um casamento com filhos, né? Você não vai apagar os filhos, né? Você pode até desfazer o casamento, mas você tem filhos, você tem uma série de coisas que vão estar ali, né, ainda sendo levadas para o resto da vida. Então, você precisa saber que precisa ser feita uma escolha para a vida, Uhum. né? Você escolher errado, ele pode atrapalhar pra caramba a sua jornada, Sim. né? E eu acho que outra coisa existe hoje um conceito de muitas empresas que de talvez buscar só o primeiro capital. Tem muita gente que acha o fundraising como a jornada do VC, na qual você tem várias rodadas de captação, né, com Uhum. riscos menores, valuations maiores, né, com retornos, né, que não são tão grandes quando você assume o risco lá no começo, mas você fala, eu quero essa jornada do VC porque eu quero vender a minha empresa, né? Não é só esse o caminho que existe. Você pode fazer um fundraising simplesmente para colocar. É o primeiro cheque para colocar um negócio de pé e depois você construir um negócio que seja extremamente lucrativo e não necessariamente vai percorrer essa jornada do VC, porque a jornada do VC ela tem uma série de características peculiares dela, né? Tamanho do crescimento, tamanho do mercado, como é que você executa isso, características do negócio, né? Se é um negócio mais tech ou não. Então, e não quer dizer que só essa jornada é a boa jornada, só Aham. porque você pode ter a saída, né? Até porque a gente já mostrou essas estatísticas, né? Menos de 1% chega lá no final, Sim. né? Então é um mercado para pouquíssimos Uhum. fazer essa jornada inteira, né? Então, no fundraising, vale a mesma máxima que a gente está falando desde o início. Converse com pessoas que conheçam isso, né? Não acha que só porque você teve uma boa ideia que vai chover dinheiro para você. Eu fiquei sabendo de um monte de cara que, faz um PowerPoint e capta, né? Cada vez mais raro. Se o cara consegue com um PowerPoint captar, ele deve ter algum histórico, alguma coisa que já o Claro. viabiliza, né, Que a empresta para fazer. ele a credibilidade necessária para ele conseguir fazer isso, né? Sim, sim. E a mídia aparece só as histórias legais, aquele cara que fez, né, Stanford, o MIT, e aí ou trabalhou num banco de investimento americano e aí ele conseguiu montar um negócio. Ele já tinha as conexões, ele já tinha Uhum. uma série de vantagens em cima disso para poder fazer o negócio acontecer, né? Sim. Talvez não seja a realidade de É. 99,9% das pessoas. Não, e tem um outro ponto que não é o fato de esse camarada ter facilidade de captar que vai automaticamente tornar fácil para ele a jornada como um todo, né? E você vê muitos dos os Chicago Boys aí que conseguiram captar grana porque tinham o triunfo ali da universidade ou da consultoria pelo qual ele veio, que não levou muito longe a startup depois, porque não tinha casca grossa de empreendedor para tocar esse Sim, negócio adiante depois, né? sim, sim. Muito bom. E de early exit, vamos puxar aqui um pouco do early exit, Que é porque um dos termos novos aí também, né? Dos porque últimos tem, anos. tem essa jornada, né? Montei minha equipe, posso fazer bootstrap, vou fazer fundraising, né? Mas aí eu posso fazer o caminho do VC, mas tem um meio do caminho que é o Intermediário aí, né? intermediário, que eu posso ou criar uma empresa para ela me dar resultado, e eu Aham. ser muito feliz com uma empresa me gerando dividendos, me gerando resultado, e essa empresa pode ou não vir a ser objeto de um early exit, né? Alguém Sim, querer, né? Ou seja, o early exit é alguém querer comprar a empresa antes do tempo de maturidade que eu achava, né? Ou seja, surgiu uma oportunidade de vendê-la, né? sim. Eu acho que com o amadurecer da nossa indústria, né? A gente começa a ver vias novas que vão surgindo e termos que há 5 anos atrás não se falava, né? Um deles é o early exit, que é você ter uma mentalidade de construir uma empresa que ela vai ser projetada para num horizonte talvez ali de de dentro de até 5 anos você vendê-la, né? Sim, Eu acho que tem um caráter perigoso de você construir uma empresa depositando 100% dessa expectativa, porque você vai lidar com N variáveis que você não controla, né? E você precisa tomar muito cuidado se isso não vai te frustrar. Me parece, quando você já empreende consciente ou intencional no early exit,
que você está empreendendo muito mais pelo destino do que pela jornada. Ou seja, você está pensando assim, eu estou empreendendo porque eu espero ter uma remuneração de alguns milhões dentro de um horizonte de 5 anos. Só que você tem que contar que a probabilidade disso não acontecer é muito maior. E o que vai acontecer se você não conseguir realizar? Você vai se sentir energizado de continuar tocando aquela empresa? Você vai fechar a empresa? Será que fechar uma empresa é simples assim, como ir lá e desligar, apagar a luz e tá tudo certo? Ou o fechar aquela empresa vai te trazer uma série de outras consequências negativas? E as escolhas que você vai fazendo no caminho e os compromissos que você vai assumindo podem te impedir ou não. Como, por exemplo, elas não são alternativas necessariamente excludentes, mas se você optar pelo caminho de captar dinheiro com terceiros, talvez o teu sonho do early exit fique um pouco mais remoto, né? Porque o caminho do fundraising, ele é normalmente o mais glamuroso, né? Como eu brinquei, parece que founders têm uma pressão um pouco social de assim, quase que a gente medir o sucesso um do outro por quanto você já captou e com que fundos que você já captou. Acho uma bobagem, eu certamente não mensuro meus amigos founders a partir disso, mas não é difícil de encontrar esse tipo de régua por aí. Então é um caminho mais glamuroso, mas ao mesmo tempo ele é um caminho que te limita mais de outros caminhos. Porque o fundraising, ele normalmente o investidor, ele te direciona muito mais para a próxima rodada do que para um assim, pô, gostei tanto dessa empresa, vamos mudar o curso da história e transformar isso num lifestyle business que eu queria ficar 20 anos com você nesse negócio. Ou então assim, cara, entrei na empresa, mas estou vendo aqui uma oportunidade de early exit que eu vou multiplicar 1,5 vezes o meu capital aqui, eu vou ficar feliz a beça. Provavelmente isso não vai acontecer, né? Sim. Então, acho que é importante do empreendedor ele ter consciência de que o fundraising ele é atraente, mas ele limita mais caminhos. E ele pode vir a inviabilizar o tal do early exit, porque né, a gente já brincou sobre isso algumas vezes no programa. Provavelmente, se você capta ali uma rodada anjo, uma rodada pré-seed, avaliou a sua empresa, vamos dar um chutão aqui em 30 milhões. E você fez o seu seed ali, poxa, maravilha. Passou 6 meses, apareceu uma oportunidade de você vender a empresa por 20 milhões. E para você como founder, provavelmente né, ainda está entre os cofundadores mais da metade da empresa, não seria nada mal dividir 10 milhões entre os fundadores e falar, cara, a gente acabou de começar, olha que loucura, em 2, 3 anos a gente já vai botar 10 milha no bolso. Só que quando você for conversar com o teu investidor que aportou dinheiro na tua empresa valendo 30 milhões, não vai ser uma conversa nem um pouco fácil, nem um pouco agradável. E muito provavelmente não vai ficar nem só a cabo da conversa. O contrato que você tem provavelmente te impediria de vender a empresa a um valor abaixo daquele valor. Ou você vai perder boa parte dos seus 10 milhões. É isso. Primeiro você vai pagar todo o que você deve ao investidor e depois você vai dividir. Aí talvez aquela parte que você vai dividir já não é mais tão interessante, né? Sim. Então eu acho assim, né? Me parece super sexy quando empreendedores desses novos cohortes têm um pouco desses termos assim, em que projeto você está trabalhando? Eu estou criando aqui um micro SaaS que a ideia dele é me gerar uma remuneração para mim, ou então é um micro SaaS que eu vou construir aqui e eu vou vender ele mais para frente para uma empresa maior, né? O termo micro SaaS ele também é um pouco mais recente, ou que não seja um micro SaaS, mas que seja um empreendedor que está numa jornada mirando fazer essa venda. Para mim, o principal questionamento é esse. Eu acho que não está errado você ambicionar ter uma venda relativamente no espaço curto de tempo que vai te trazer uma boa remuneração, mas eu acho que você tem que ter o plano B, o C e o D para caso aquela venda não aconteça, como que você vai direcionar essa empresa, que afinal provavelmente você assumiu o compromisso, você tem time, você tem clientes para atender, se você vai estar energizado para tocar aquela jornada ou não. Me parece uma questão muito de gambling se a sua escolha for só assim, eu só empreendi porque o meu plano é vender por alguns milhões daqui a um tempo. Sim, sim. E a motivação para o que você quer fazer o early exit, né? Porque você pode falar, vou fazer um early exit porque eu vou me juntar a outra empresa e nós vamos fazer mais rápido aquilo que eu estava fazendo.
É a história de é melhor você ser um pedaço do rabo da baleia do que você tentar ser um peixinho pequeno num oceano muito Isso, competitivo. então de repente é essa, ou pode ser, cara, é uma empresa maior que eu vou aprender pra caramba, ou vou poder oferecer para os meus clientes uma nova oferta que vai ser muito bacana, né? Ou seja, qual é essa motivação do early exit, né? Uhum. Ela, quando a motivação, a primeira motivação é só a grana, eu acho que ela tende a ser limitante. Total. E ela pode ser perigosa porque é, cara, e o depois? Não é só a grana. Não pode ser só a grana, né? A grana é extremamente importante, como respirar é importante, comer todo dia é importante, ponto, Uhum. né? Mas eu não vivo só para comer e para respirar, Sim. entendeu? Isso é necessidade, né? Uhum. Então, ter a grana ali e dar dinheiro, mas, cara, o meu propósito vai além disso. O que que eu quero, né? Uhum. Então, pensar o early exit, ele tem que ter um pouco dessa perspectiva. O que que eu quero como empreendedor, né? Me encaixar, né? Onde que eu vou me encaixar nisso? O que que eu quero construir? Que pode ser, cara, acho que chegou a hora de eu passar isso daqui para frente e fazer outra coisa. Sim. Pode ser isso. Sim. Pode ser isso, mas precisa ser consciente, né? Eu acho que aqui a principal dica é você precisa sempre refletir em qual é o propósito daquilo. E tem muita gente que desiste nesse ponto do early Aham. exit, porque ele fala, cara, tá muito bom do jeito que tá. E aí tem gente que hoje é recriminada, porque aí fala, isso é lifestyle business, né? Normalmente os VCs criticam muito esse tipo de coisa. Virou um lifestyle business pro cara. Tudo Tratado de bem, forma quando pejorativa. o fundo entrou e virou um lifestyle business, o negócio não cresce e o dinheiro do fundo está encruado lá, isso é um problema. Aham. E aí isso vai gerar uma série de complicações. Mas um empreendedor que lá desde o início acertou e colocou isso e estabeleceu os formatos de remuneração de todo mundo e quer um negócio bom para ele e assumir os riscos e o ônus e o bônus disso, que mal há, desde que Sim. seja intencional. Sim. Não, Né? muito bom. Eu acho que ainda que o desfecho do early exit seja positivo e o empreendedor consiga de fato a venda precoce ali da empresa, pode ainda vir a ter um sabor amargo, porque a venda ela pode ter acontecido precoce. Então ele cumpriu o plano, mas passado alguns anos ele ainda pode ter aquele sabor meio amargo de pensar assim, cara, o que será que teria dado aquela empresa se eu tivesse levado? E eu conheço já É um empreendedores que já multiverso. fizeram saída, que vivem no multiverso, que ainda buscam uma próxima realização para tentar compensar aquela anterior. E às vezes você criou, uma empresa legal, que está num espaço legal, capturando uma oportunidade boa, com um bom produto, você formou um time com uma cultura legal, e aí você vende para depois tentar buscar fazer aquilo de novo, mas você já tinha, né? Então Sim. é uma questão meio maluca aí, É, de problemas existenciais aí de nós empreendedores. uma coisa que eu, depois de um tempo, eu fui percebendo, acho que eu devia ter feito psicologia. Porque à medida que a gente vai, né? Ou seja, na atividade que eu tenho hoje, mais tem esses dilemas psicológicos, Com sabe, né? certeza. De como que a gente lida com tudo isso, né? É interessante como ganhou muita importância, né? Na minha época, talvez não fosse tão importante, mas hoje eu valorizo demais, né? Esses aspectos que são muito importantes na vida, né? Principalmente do empreendedor, né? Muito bom. Vamos já aproveitando esse clima de psicólogos aí, puxar aí os nossos ups and downs. Vamos lá, vamos lá. Tem aquela frase muito célebre, né? O sucesso passado não é garantia do sucesso futuro, né? E vira uma frase, né, para estampar né, na traseira do caminhão ali, né? Mas eu acho que aqui, para esse exemplo que a gente colocou aqui, ela é muito, muito, muito válida. Eu vejo muito empreendedor que, na realidade, ele era um executivo, ele era funcionário de alguma empresa, ele descobriu uma dor, ele está a fim de achar a solução para algo, né? E aí ele está assim, compradaço com a ideia dele, com os conceitos dele, gera até um pouco de teimosia. E aí ele vai ter erros de julgamento, ele vai ter vícios de origem, né? Porque ele vai criar premissas que muitas vezes vão levar ao erro, né? E muito baseado naquele histórico que ele fez, de todo Uhum. o sucesso que ele tem, do entendimento que ele tinha até aquele momento. Né? E quando o empreendedor ele tem essa visão um pouco míope e acha que isso é boa parte da garantia, né? Até para puxar investidor, né? Poxa, olha o que eu já fiz no passado
Não. O que vai garantir o teu sucesso futuro é o que você vai construir a partir de agora. É muito importante, traz evidências todo o seu histórico, né? Mas a gente conhece várias histórias de empreendedores que venderam empresa, muito bem-sucedidos na primeira empresa e foram feitos no segundo empreendimento, deu completamente errado, Uhum. né? Ou seja, o sucesso que ele teve no primeiro, ele não conseguiu realizar no segundo. Então, muito cuidado com essa teimosia, com essa presunção, né? Ou seja, os empreendedores têm que tomar bastante, né? É as sandálias da humildade aqui, né? Acho que Sim, essa é a mensagem. boa. Bom, o meu down vai ser quando nós, empreendedores, a gente precisa tomar decisões ali olhando muito pelo curto prazo e a gente não avalia os efeitos que isso vai ter para o nosso negócio a médio e longo prazo, né? A gente tem que tomar muito cuidado como empreendedores para a gente não tomar só decisões olhando para a primeira ordem, né? A gente tem que ir aprendendo e a jornada nos treina para isso a gente sempre olhar os efeitos de segunda e terceira ordem que tem a partir da nossa decisão. E aí, para não ficar vago, vou tentar trabalhar alguns exemplos aqui, né? Não é difícil que, por exemplo, você, empreendedor, está com uma grande ideia, e aí você, para viabilizar o desenvolvimento daquela ideia, precisa trazer uma pessoa desenvolvedora para somar com você, para tirar aquela ideia do papel. E aí você vai ali em um bootcamp, alguma coisa assim, conhece uma pessoa muito rapidamente, e porque aquela pessoa tem a competência técnica, você divide metade da empresa com uma pessoa que você recém conheceu. E aí, o quanto que isso não pode te comprometer a médio e longo prazo, porque você até escolheu dividir uma jornada 50-50 com alguém que você não conhece, e se você tiver dado muita sorte, talvez você encontrou o teu parceiro de vida, de negócio ali, mas olhando pelas probabilidades, você pode ter deixado já um pedágio de metade da sua empresa com alguém que não vai topar ali e ir muito longe na jornada com você. Eu percebo, César, que nós empreendedores banalizamos muito o equity da empresa no começo, porque ele de fato não vale muita coisa. E a mentalidade é um pouco essa, pô, eu vou dar 50% aqui para um CTO, porque se não for o CTO, eu não vou tirar a ideia do papel. Aí, como eu não tenho as skills de marketing, eu achei um pseudo-mentor aqui excelente, ele me pediu 10% para ele ser um advisor. Aí achei uma aceleradora que me promete me conectar com fundos no final do programa e ela morde mais 20%. E aí, quando você vê, você foi dando pedaços da sua empresa, e aqui não é só pelo racional financeiro de falar assim, pô, mas quando você vender lá na frente, pensa que você vai dividir. Não é problema nenhum você dividir o stake com pessoas que somaram na jornada, mas é você pensar na sua saúde de cap table quando você esticar no tempo e você olhar para essa empresa daqui 5 anos, que talvez ela vai tentar levantar uma rodada, ou talvez ela precise estruturar uma governança, mas ela tem uma aceleradora que participou lá 5 anos atrás, não tem presença nenhuma hoje na empresa, mas está pendurada no cap table. Aquele advisor que mordeu 10%, criou um problema com outros sócios, não sei o quê, já não está mais no dia a dia da empresa, mas também está pendurado no cap table. Aquele CTO que eventualmente agregou ali no primeiro código, mas no esticar da empresa já não agrega mais em nada, também está, né? Então, por isso que eu digo, convido todo mundo a pensar aí nas consequências de segunda e terceira ordem, porque se a empresa der certo e a gente espera que ela dê, a gente vai ter que lidar com esses colaterais das decisões lá de trás. E a emenda aí é pior que o soneto mesmo, né? Para remendar esse negócio depois é bastante tempo e algumas briguinhas, né? Não vai ter jeito, né? É. Mas vamos lá, deixa eu puxar o meu up aqui. Já vivenciei, né, casos, e eu acho bem interessante, né? Quando você consegue trazer pessoas mais experientes para perto. Não nesses patamares que você falou, de ter um equity enorme e tal, seja qual for o modelo, né? Mesmo até modelos de mentores que não têm participação na empresa, até fazem isso né, por questão de relacionamento mesmo, né? Mas se cercar, ou seja, empreendedores conseguem se cercar de uma rede de mentores, influenciadores, pessoas mais experientes que consigam ajudá-lo a desvendar melhor, né, os caminhos tortuosos que ele vai ter que percorrer e, né, e jogar luz ali para ele poder escolher, fazer as melhores escolhas. Eu acho que esse
principalmente no início aqui, isso é uma coisa muito importante. Eu acho que é um aprendizado que eu falei lá logo no início, né? Talvez o que eu tivesse feito diferente era isso, me aproximar de mais gente. E hoje está muito fácil, né? Antigamente era difícil, né? Você saber quem eram essas pessoas, obter o contato. Hoje é muito mais fácil. Eu vejo as pessoas muito mais dispostas a ajudar, né? Sim. Então, utilize bem isso, né? Esse networking, né? Muito bom. Boa. Bom, o meu up vai para founders que apreciam mais a jornada do que o destino. Vai parecer um pouco romantizado aqui, mas eu vou tentar racionalizar um pouco melhor. Se eu fosse dar um conselho para o Ricardo lá no início da jornada, eu diria para ele assim, cara, vai levar muito mais tempo e você vai ser muito pior remunerado do que as tuas estimativas iniciais. Então, se você entrou na jornada de empreendedorismo, seja com startup ou não, mirando a remuneração financeira que isso vai te trazer, ou o glamour de você ser empreendedor e levantar grana e etc., provavelmente você vai se frustrar, porque os momentos que isso acontece são muito menores, talvez nunca venha acontecer para você, talvez você empreenda e nunca levante uma rodada, talvez você empreenda e não venda a sua empresa, ou não venda especialmente cedo e vai ganhar uma bolada logo nos primeiros anos. Então, conte muito com essa possibilidade, porque estatisticamente o maior risco é de isso acontecer e você vai ter que aprender a apreciar a jornada e não só os outcomes positivos que essa jornada te traz, né? É isso aí. Muito bom. Fechamos. Fechou. Até o próximo, cara. Valeu, cara.